Ela era virgem, inocente, e acreditava que o amor só existia nos livros antigos. Quando o milionário apareceu sem camisa, saindo da sauna, ela sentiu algo que nunca havia sentido. Se você gosta de histórias de amor e romance, assista até o final. Se inscreva nesse canal e deixe seu comentário dizendo de onde você escuta. O calor de março em Salvador era impiedoso, grudento como mel derretido sobre a pele. E Lívia sentia cada gota de suor escorrer pelas costas enquanto carregava a pasta de documentos pelos corredores gelados do Resort Solaris. O contraste entre o inferno lá fora e o paraíso artificial do ar-condicionado a fazia tremer. Mas não era apenas o frio. Era a sensação constante de não pertencer àquele mundo de mármore italiano, lustres de cristal e funcionários que sussurravam em inglês fluente. Aos 22 anos, Lívia carregava no rosto a beleza rústica de quem cresceu entre plantações de cacau no interior da Bahia, criada pela avó Conceição depois que os pais morreram num acidente quando ela tinha apenas 8 anos. Dona Conceição era uma mulher de poucos sorrisos e muitos silêncios, que ensinara a neta a trabalhar duro, falar baixo e nunca sonhar alto demais. Menina, lugar de gente como a gente é na terra, não nas nuvens, dizia sempre, enquanto bordava toalhas à luz de vela para vender na feira. Mas Lívia havia sonhado. Estudara até sangrar os olhos, conseguira uma bolsa integral na Universidade Federal. Formara-se em administração hoteleira com louvor, e quando a vaga de estágio no Solaris apareceu, sentiu que finalmente o destino lhe dava uma chance. O resort era lendário na Bahia inteira. 5 estrelas cravadas na costa de Itacaré, frequentado por celebridades internacionais, políticos, influentes e empresários que moviam bilhões como quem move peças de xadrez. Naquele fim de tarde abafado, ela não deveria estar naquele corredor. A entrega era para o setor administrativo, mas os corredores do Solaris eram um labirinto de vidro e mármore que confundia até os funcionários veteranos. Lívia virou à esquerda em vez de à direita, passou por 2 portas de mogno entalhado e se viu diante de uma área que jamais havia explorado. O silêncio ali era diferente, mais denso, quase sagrado. O ar cheirava a eucalipto e algo indefinível, caro e masculino. Foi então que ouviu o ruído da porta se abrindo. Marius Delano emergiu da sauna particular como uma visão que Lívia jamais conseguiria esquecer. Aos 36 anos, ele era a própria definição de poder masculino encarnado. Ombros largos, abdômen definido pela natação diária, a pele dourada pelo sol do Caribe, onde passava os invernos. Uma toalha branca pendia negligentemente em seus quadris e gotas de suor desciam pelo peito nu como pérolas líquidas. Mas foram os olhos que a paralisaram. Cinzentos como tempestade no mar, fixaram-se nela com uma intensidade que a fez sentir como se estivesse sendo desnudada camada por camada. Ele não disse uma palavra, apenas a observou com aquela expressão indecifrível que ela aprenderia a temer e desejar em igual medida. Lívia sentiu o ar fugir dos pulmões, o coração disparar como cavalo em disparada, as mãos tremerem segurando a pasta de documentos que de repente pesava 1 tonelada. Não era apenas atração física, embora fosse impossível negar o magnetismo brutal daquele homem. Era algo mais primitivo, mais perigoso, como se uma parte dela, adormecida desde sempre, despertasse apenas para reconhecer seu predador. Você está perdida, disse ele finalmente, a voz grave e aveludada, carregando um sotaque indefinível, fruto de uma infância dividida entre Londres, onde estudara, e o Brasil, onde construíra seu império. Não era uma pergunta. Era uma constatação que parecia se referir a muito mais que sua localização física no resort. Desculpe, Sr. Delano, Lívia gaguejou, sentindo o sangue subir às bochechas. Estava procurando o setor administrativo para entregar estes documentos. Me perdi pelos corredores. Um sorriso fantasma brincou nos lábios dele, mas não chegou aos olhos. Lívia, disse, e o nome soou diferente na voz dele, como se ele já o conhecesse há muito tempo. A estagiária nova. Marques me falou sobre você. Como ele sabia seu nome?
Ricardo Marques era o gerente-geral, seu supervisor direto, mas Lívia não imaginava que o fundador do resort se desse ao trabalho de saber quem eram os estagiários. Mários Delano era uma lenda urbana dentro do próprio hotel. O homem que construíra um império do nada, que falava 7 idiomas, que havia transformado uma faixa de praia abandonada no resort mais exclusivo do Nordeste. Dizia-se que ele raramente aparecia nas áreas comuns, preferindo administrar tudo de sua suíte no último andar ou de seus escritórios em São Paulo e Miami. Sim, senhor, ela respondeu, tentando recuperar a compostura profissional aprendida nos livros. Comecei na semana passada. Do interior da Bahia, ele continuou, ainda estudando com aqueles olhos penetrantes. Perdeu os pais muito jovem, criada pela avó, primeira da família a chegar à universidade. O sangue de Lívia gelou. Como ele sabia de tudo isso? Seu currículo era básico, sem detalhes pessoais além do essencial. A sensação de estar sendo dissecada aumentou, misturada agora com um desconforto crescente. Como o senhor? Eu sei muitas coisas sobre as pessoas que trabalham para mim. Ele interrompeu, dando um passo na direção dela. O movimento foi predatório, calculado, e Lívia percebeu que estava encurralada entre ele e a parede de vidro atrás de si, especialmente quando essas pessoas têm características interessantes. O que isso significava? Lívia sentiu um arrepio percorrer a espinha, mas não conseguia determinar se era medo ou excitação. Havia algo na forma como ele a olhava que a fazia sentir-se simultaneamente desejada e ameaçada. Eu deveria ir, ela murmurou, apertando a pasta contra o peito como um escudo. Os documentos precisam ser entregues antes das 6. Claro. Mários concordou, mas não se afastou. Apenas uma coisa, Lívia. Este corredor é restrito. A área da sauna e dos apartamentos privativos não é acessível aos funcionários do resort. Tenho certeza de que foi apenas um engano desta vez. Havia uma ameaça sutil nas palavras, envolvida em veludo, mas afiada como lâmina. Lívia assentiu. Rapidamente desviou o olhar daquele torso nu que a distraía perigosamente e começou a se afastar. Mas quando já estava na porta, a voz dele a deteve mais uma vez. Lívia. Ela se virou, relutante. Bem-vinda ao Solaris. A forma como ele disse aquilo, com uma intimidade que não deveria existir, com um conhecimento que não deveria ter, ficou ecoando na mente de Lívia durante todo o caminho de volta. Quando finalmente entregou os documentos no setor administrativo, suas mãos ainda tremiam ligeiramente, e ela não conseguia tirar da cabeça a imagem daquele homem emergindo da sauna como um deus pagão, poderoso e perigoso. Naquela noite, em seu quartinho simples na pensão onde morava em Itacaré, Lívia se pegou pensando nele, enquanto tomava banho. Nas mãos grandes que poderiam envolvê-la inteira, na voz grave que parecia conhecer segredos sobre ela mesma que ela desconhecia. Pela primeira vez na vida, experimentou um tipo de desejo que não sabia nomear. Quente, urgente, assustador. E no fundo, uma voz sussurrava que aquele encontro não havia sido acaso. Na manhã seguinte, Lívia acordou com uma sensação estranha no estômago, como se tivesse feito algo errado mesmo sabendo que não fizera. O encontro com Mários Delano parecia irreal à luz do dia. Talvez apenas um sonho febril provocado pelo cansaço dos primeiros dias de trabalho. Mas quando chegou ao resort e Ricardo Marques a chamou em seu escritório, soube que tudo havia sido real demais. Lívia, houve uma mudança em sua alocação. Marques disse sem rodeios, mexendo nervosamente nos papéis sobre a mesa. Era um homem de meia-idade, careca, que sempre a tratara com a cordialidade distante, reservada aos estagiários. Agora parecia desconfortável, como se estivesse cumprindo ordens que não compreendia completamente. Você será transferida para o setor administrativo central. Mas, senhor, eu mal comecei no recebimento. Pensei que ficaria lá pelo menos um mês para aprender. Ordens superiores, ele cortou, evitando o olhar dela. Você trabalhará diretamente com os relatórios gerenciais, análises de ocupação, controle de custos. É uma oportunidade e tanto para uma estagiária. Lívia sentiu o coração acelerar. Setor administrativo central significava proximidade com a diretoria.
significava o escritório envidraçado no 12º andar, de onde se via toda a extensão da praia de Itacaré. Significava trabalhar a poucos metros do homem que não conseguia tirar da cabeça. Começa hoje, Marques continuou, entregando-lhe um crachá novo e uma pasta com instruções. A secretária Maria José vai orientá-la sobre as funções. Uma hora depois, Lívia se via diante de uma mesa de mogno polido, cercada por paredes de vidro que ofereciam uma vista panorâmica do Oceano Atlântico. O escritório era um santuário de eficiência e luxo discreto. Móveis importados, quadros abstratos, que provavelmente custavam mais que o salário anual de sua avó, tecnologia de última geração. E no centro de tudo, ocupando uma sala ainda maior separada apenas por divisórias de vidro, estava ele. Mários trabalhava concentrado, a camisa social azul marinho contrastando com a pele bronzeada, os cabelos escuros ligeiramente desalinhados, como se ele passasse as mãos por eles quando pensava. Óculos de armação dourada pousavam no nariz aquilino enquanto ele analisava relatórios, fazendo anotações com uma caneta que certamente custava mais que o orçamento mensal de Lívia. Havia algo hipnótico na forma como se movia, cada gesto calculado, preciso, carregado de uma autoridade natural que fazia todos ao redor caminharem em passo mais lento, falarem em tom mais baixo. Durante as primeiras horas, ele não olhou uma única vez na direção dela. Lívia começou a se questionar se realmente havia alguma conexão naquele encontro do dia anterior ou se fora apenas sua imaginação superaquecida. Concentrou-se no trabalho, analisando planilhas de ocupação, comparando dados de receita dos últimos 3 trimestres, tentando decifrar os códigos complexos que regiam o funcionamento daquele império hoteleiro. Foi quando estava organizando os arquivos de uma gaveta que encontrou a pasta marcada Pessoal Histórico. Não deveria abri-la, sabia disso. Mas a curiosidade foi mais forte. Dentro, fotografias antigas do resort em construção, recortes de jornal sobre a inauguração, contratos de fornecedores dos primeiros anos. E então, perdida entre os documentos, uma fotografia que fez seu sangue gelar. Uma mulher jovem, de cabelos castanhos ondulados, olhos escuros, sorriso tímido. Vestia um vestido azul simples e segurava um buquê de flores do campo. No verso, uma anotação à mão. Lívia, 1998. A semelhança era perturbadora. Não idêntica, mas próxima demais para ser coincidência. A mesma estrutura óssea delicada, a mesma expressão reservada, até mesmo a forma dos lábios. Encontrou algo interessante. A voz grave às suas costas fez Lívia dar um pulo, derrubando alguns papéis no chão. Mários estava logo atrás dela, tão próximo que ela podia sentir o calor emanando de seu corpo, o perfume masculino misturado com algo que cheirava a mar e madeira nobre. Desculpe. Estava organizando os arquivos como a Maria José pediu. Fez-se e decidiu bisbilhotar documentos pessoais, ele completou, mas não parecia irritado. Havia algo mais complexo em sua expressão, uma mistura de curiosidade e algo que ela não conseguia identificar. Tristeza, nostalgia. Lívia se abaixou rapidamente para recolher os papéis, sentindo as faces pegarem fogo de vergonha. Não, foi intencional, eu juro. A pasta estava mal fechada e... Deixe, Mários disse, agachando-se também. Por um momento, ficaram muito próximos no chão, as mãos dela roçando nas dele, enquanto juntavam os documentos espalhados. O toque foi elétrico, mandando ondas de calor pelo braço de Lívia. Quem você acha que é essa mulher na fotografia? A pergunta a pegou desprevenida. Ele não estava bravo por ela ter visto a foto. Estava curioso sobre sua reação. Eu não sei, ela respondeu honestamente, ainda agachada, os olhos fixos nos dele. Mas ela se parece comigo. Sim, Mários concordou, a voz mais baixa agora, quase um sussurro. Se parece muito. Eles se levantaram em sincronia, mas ele não se afastou. Continuou ali, invadindo o espaço pessoal dela de uma forma que deveria ser desconfortável, mas que, estranhamente, fazia Lívia sentir-se viva de um jeito que nunca experimentara antes. Ela trabalhava aqui?
Lívia perguntou, tentando manter a voz firme. Trabalhava, ele confirmou, pegando a fotografia das mãos dela. Por um momento, seus dedos se tocaram novamente e Lívia sentiu uma corrente elétrica percorrer todo o corpo. Há muito tempo. O que aconteceu com ela? Marius a estudou por um longo momento, como se estivesse pesando quanto revelar. Ela partiu. Disse que tinha encontrado algo melhor em outro lugar. Havia dor na voz dele, cuidadosamente controlada, mas ainda assim perceptível. E algo mais, uma amargura que falava de feridas antigas, não cicatrizadas. Você a amava, Lívia. Disse antes que pudesse se conter. Não foi uma pergunta. Os olhos dele escureceram. O amor é uma palavra perigosa neste lugar, Lívia, principalmente quando dita por alguém que se parece tanto com um fantasma. O resto do dia passou em uma tensão quase insuportável. Marius voltou às suas atividades, mas Lívia sentia o peso do olhar dele sobre si constantemente. Cada vez que erguia os olhos da tela do computador, ele estava observando. Não de forma óbvia. Era sutil demais para isso, mas ela sentia como um animal sente a presença do predador mesmo sem vê-lo. Durante o almoço, comeu sozinha no refeitório dos funcionários, ouvindo fragmentos de conversas sobre o chefe. Dizem que ele nunca superou a ex-noiva, cochichava uma das camareiras. Que ela sumiu de uma hora para outra e ele nunca mais foi o mesmo. Bobagem, rebateu outra. Homem como aquele não fica abalado por mulher. Ele que mandou ela embora quando enjoou. Mas Lívia havia visto a expressão no rosto dele quando segurou a fotografia. Havia amado, sim, e talvez ainda amasse. Quando voltou ao escritório, encontrou uma rosa branca sobre sua mesa. Sem cartão, sem explicação. Apenas a flor perfeita, ainda com gotas de orvalho, exalando um perfume doce que contrastava com a esterilidade do ambiente corporativo. Maria José, a secretária veterana, passou pela mesa e sorriu com conhecimento. Senhor Delano mandou buscar no jardim, disse baixinho. Primeira vez em 5 anos que ele manda flores para alguém. Lívia segurou a rosa, sentindo as pétalas macias entre os dedos. Era um gesto romântico, mas havia algo inquietante na escolha. Rosa branca, pureza, inocência ou despedida. Quando saiu do trabalho naquela noite, já era quase 10 da noite. O resort havia esvaziado, restando apenas o pessoal da segurança e os funcionários dos turnos noturnos. Lívia caminhava pelo estacionamento em direção ao ponto de ônibus quando ouviu passos atrás de si. Lívia. Ela se virou. Marius caminhava na direção dela, ainda vestindo a camisa social, mas com as mangas dobradas, a gravata afrouxada. Sob a luz amarelada dos postes, parecia ainda mais imponente, mais perigoso. Senhor Delano, aconteceu alguma coisa? Onde você mora? Ele perguntou, ignorando a questão dela. Na pensão da dona Marlene, em Itacaré. Por quê? É longe para ir de ônibus a essa hora. Não era uma observação, era uma constatação carregada de intenção. Vou levá-la. Não precisa, eu sempre volto de ônibus. Não foi um pedido, Lívia. Há momentos na vida em que se toma uma decisão que mudará tudo que vem depois. Lívia sabia com uma certeza visceral que entrar naquele carro seria cruzar uma linha da qual não poderia voltar. Mas quando Marius abriu a porta do Porsche preto para ela, quando seus olhos se encontraram sob a luz da lua, ela entrou. O interior do Porsche cheirava a couro italiano e ao perfume masculino que já se tornara familiar demais para Lívia. O motor ronronava suavemente enquanto eles deixavam o resort para trás, seguindo pela estrada costeira, iluminada apenas pela lua cheia que se refletia no oceano. O silêncio entre eles era denso, carregado de uma tensão que fazia Lívia sentir cada batimento do próprio coração. Marius dirigia com a mesma precisão com que fazia tudo. Movimentos econômicos, seguros, totalmente no controle. Mas havia algo diferente nele agora, longe dos olhos dos funcionários e da formalidade do ambiente corporativo. Parecia mais humano e, paradoxalmente, mais perigoso. Obrigada pela rosa, Lívia disse finalmente, quebrando o silêncio que começava a se tornar insuportável. Gostou? Ele perguntou sem tirar os olhos da estrada. Foi
inesperado. Você vai descobrir que eu faço muitas coisas inesperadas. Havia uma promessa naquelas palavras que fez o estômago de Lívia se contrair. Conte-me sobre sua avó. A mudança súbita de assunto a pegou desprevenida. Dona Conceição, por que quer saber? Curiosidade. Ele reduziu a velocidade, como se quisesse prolongar aquela viagem. Como era crescer com ela? Lívia hesitou. Falar sobre a avó significava falar sobre pobreza, sobre noites sem luz elétrica, sobre um universo que não tinha nada em comum com o mundo dele. Mas algo na voz de Marius a encorajou a continuar. Ela era silenciosa. Trabalhava muito. Falava pouco. Me ensinou que a vida era dura e que eu precisava ser mais dura ainda para sobreviver. Lívia olhou pela janela, vendo as luzes de Itacaré se aproximando. Nunca falava sobre o passado, sobre meus pais, sobre como era antes de eu chegar. Era como se a vida tivesse começado no dia em que fui morar com ela. Algumas pessoas preferem enterrar o passado, Marius disse, e havia algo pessoal demais naquele comentário. E outras ficam presas nele, Lívia respondeu, olhando diretamente para ele. Marius virou o rosto para encará-la por um momento, os olhos cinzentos brilhando sob a luz dos postes. Cuidado, Lívia. Você está começando a parecer perigosamente perspicaz. Isso é ruim? Depende do que você pretende fazer com essa perspicácia. Chegaram à pensão da dona Marlene, um sobrado simples pintado de azul, com varandas de madeira e plantas pendendo dos jardineiros. Era um mundo completamente diferente dos Solares, honesto em sua simplicidade, sem pretensões nem luxos. Lívia esperava que Marius fizesse algum comentário desdenhoso, mas ele apenas observou a casa com uma expressão pensativa. Sua avó ainda está viva? Ele perguntou quando ela ia sair do carro. Morreu no ano passado. Por isso vim para Salvador fazer o estágio. Não tinha mais nada me prendendo no interior. Sinto muito. A sinceridade na voz dele a surpreendeu. Ela viveu bem, trabalhou até o fim. Acho que foi como ela queria. E deixou alguma coisa para você? Herança, documentos, fotografias? Era uma pergunta estranha, mas Lívia respondeu sem pensar muito. Apenas algumas roupas e um baú velho com cartas e papéis. Nem tive tempo de mexer em tudo direito antes de me mudar. Marius assentiu lentamente, como se aquela informação fosse importante de alguma forma. Se precisar de alguma coisa, qualquer coisa, me procure. Não importa a hora. Por que está sendo tão gentil? Comigo? Lívia perguntou, a mão já na maçaneta da porta. Ele demorou para responder, os dedos tamborilando no volante de couro. Talvez porque você me lembre que nem tudo neste mundo é calculado e frio. Ou talvez porque eu me pareça com ela. Os olhos dele escureceram. Cuidado para não se parecer demais. Durante os dias seguintes, Lívia mergulhou no trabalho, tentando decifrar o significado daquela conversa. Marius voltara a ser profissional, distante, mas ela sentia a atenção dele como uma presença física. Ele sabia exatamente onde ela estava o tempo todo. Aparecia nos lugares onde ela precisava ir, criava oportunidades para ficarem sozinhos por alguns minutos. Foi durante uma dessas ocasiões que ela descobriu mais sobre a primeira Lívia. Estava organizando arquivos antigos no depósito quando encontrou uma caixa esquecida, atrás de algumas prateleiras. Dentro, mais fotografias, recibos antigos e uma pasta com o título Funcionários 1998-2000. Seu coração disparou quando viu o nome no primeiro documento, Lívia Aguiar Santos, recepcionista. A ficha pessoal revelava detalhes perturbadores. A primeira Lívia também era do interior da Bahia. Também havia perdido os pais jovem. Também fora criada pela avó. As semelhanças eram tantas que chegavam a ser impossíveis, a menos que não fossem coincidência. Encontrou algo interessante. Novamente? Desta vez, Lívia não se assustou com a voz dele às suas costas. Começava a reconhecer sua presença antes mesmo de vê-lo. Você sabia, ela disse, se virando com a ficha nas mãos. Sabia quem eu era desde o primeiro dia. Marius fechou a porta do depósito atrás de si, trancando-os naquele espaço pequeno e abafado. A proximidade era intensa demais.
Ela podia ver as linhas de expressão ao redor dos olhos dele, sentir o calor emanando de seu corpo. Sabia o que exatamente? Que eu não sou apenas parecida com ela, sou família dela, não sou? Muito inteligente. Ele se aproximou mais, apoiando uma mão na prateleira ao lado da cabeça de Lívia, encurralando-a. E o que pretende fazer com essa descoberta? Descobrir a verdade. Por que ela realmente partiu? O que aconteceu entre vocês? Algumas verdades são perigosas demais para serem descobertas. E algumas mentiras são perigosas demais para serem mantidas. Marius sorriu então. O primeiro sorriso genuíno que ela vira nele. Era devastador, transformando completamente sua expressão, revelando uma beleza que ia além da aparência física. Era o sorriso de um homem que reconhecia uma adversária à altura. Você não tem ideia do que está mexendo, Lívia. Então me explique. Em vez de responder, ele ergueu a mão livre e tocou o rosto dela, o polegar traçando a linha da bochecha com uma delicadeza que contrastava com a intensidade do momento. Lívia sentiu o ar fugir dos pulmões, o corpo inteiro reagindo àquele toque simples como se fosse fogo. Sua avó nunca contou sobre o tempo que trabalhou aqui? Ele perguntou a voz rouca. Ela trabalhou no Solaris? Por 2 anos. Como? Camareira, depois como governanta. Era muito jovem, muito bonita. Seus dedos desceram para o pescoço de Lívia, traçando a pulsação acelerada. E muito ingênua. O que aconteceu com ela? Se apaixonou pelo homem errado. O coração de Lívia parou por um momento. Meu avô trabalhava aqui também? Seu avô. Marius pronunciou as palavras com uma ironia amarga. Você ainda não entendeu, não é? Sua avó nunca se casou. Sua mãe era filha bastarda de um hóspede do resort. Um homem rico, poderoso, que a usou e depois a descartou quando soube da gravidez. O mundo de Lívia desabou. Toda a história que conhecia sobre sua família, todas as suposições que fizera, tudo era mentira. Como você sabe de tudo isso? Porque eu sei quem era esse homem. Marius se aproximou ainda mais, os lábios quase tocando a orelha dela. Era meu pai. O choque foi tão intenso que Lívia precisou se apoiar na prateleira para não cair. Isso significa que somos meio-irmãos. Não. Sua mãe e a primeira Lívia não eram a mesma pessoa. Ele recuou ligeiramente para olhar nos olhos dela. Eram primas, filhas de irmãs. Sua avó Conceição e a avó da primeira Lívia eram irmãs que perderam contato anos antes. Você está inventando isso. Estou dizendo a verdade. Uma verdade que descobri tarde demais. Havia dor genuína na voz dele agora. Quando me apaixonei por ela, quando pensei que finalmente tinha encontrado alguém real em meio a toda a falsidade do meu mundo, descobri que ela era parte da mesma história que destruiu sua família uma geração antes. Lívia sentia como se estivesse afundando. E ela sabia? Descobriu na mesma época que eu, e não suportou. Não suportou ser parte de um ciclo, de uma repetição. Disse que não podíamos estar juntos porque éramos produto da mesma violência que seu pai causou à família dela. Então ela realmente partiu. Partiu, ele confirmou. Mas havia algo na forma como disse aquilo que fez Lívia desconfiar que havia mais na história. E agora você está aqui. Outra Lívia, da mesma família, no mesmo lugar, com o mesmo homem. Você me trouxe aqui de propósito. Eu não a trouxe. Você veio sozinha. Mas quando a vi naquele corredor, quando soube seu nome, ele tocou o rosto dela novamente, mais intensamente desta vez. Pensei que fosse uma segunda chance, uma oportunidade de consertar o que deu errado, ou de repetir os mesmos erros. Talvez. Ele se inclinou, e antes que Lívia pudesse processar o que estava acontecendo, beijou-a. O beijo foi devastador. Não gentil, não hesitante. Era fome pura, desespero acumulado, anos de solidão sendo despejados naquele momento. Lívia deveria recuar, deveria pensar, deveria resistir. Mas seu corpo reagiu instintivamente, os braços se enrolando no pescoço dele, a boca se abrindo para recebê-lo. Quando se separaram, ambos estavam respirando com dificuldade. Isso é loucura, Lívia sussurrou. É, ele concordou. E é apenas o começo.
Nos dias que se seguiram àquele beijo no depósito, Lívia sentia-se como se caminhasse sobre cristal. Cada passo calculado, cada respiração medida, com medo de que um movimento em falso pudesse quebrar a realidade frágil que se construía entre ela e Marius. No escritório, ele mantinha a máscara profissional impecável, mas havia uma corrente elétrica invisível ligando-os que qualquer um observador mais atento poderia perceber. Maria José, a secretária veterana, começou a lançar olhares curiosos entre os dois. Durante o café da manhã no refeitório dos funcionários, Lívia ouvia conversas sussurradas que paravam abruptamente quando ela se aproximava. O Resort Solaris era uma cidade pequena em si mesmo e segredos eram moeda rara naquele ambiente. Foi numa quinta-feira chuvosa, quando o resort estava mais vazio devido ao temporal que açoitava a costa baiana, que tudo mudou. Lívia trabalhava tarde, organizando relatórios trimestrais que precisavam ser enviados aos investidores internacionais, quando percebeu que estava sozinha no andar. Até mesmo os seguranças pareciam ter se recolhido para áreas mais protegidas da tempestade. Ainda aqui? A voz de Mário surgiu das sombras como uma carícia. Ele havia tirado o paletó, afrouxado a gravata, e havia algo diferente em sua postura, menos controlado, mais próximo do homem que a havia beijado com tanta fome dias antes. Os relatórios precisavam ficar prontos hoje, ela respondeu tentando manter a voz firme, apesar do coração disparado. E com a chuva preferi esperar um pouco antes de sair. Sensato. Ele se aproximou da mesa dela e Lívia percebeu que ele segurava 2 taças de vinho tinto. Pensei que pudesse precisar de companhia. Senhor Delano, eu não bebo durante o Tisiomar. Trabalho. Marius, ele a corrigiu oferecendo uma das taças. E tecnicamente seu expediente terminou há 2 horas. O vinho era encorpado, provavelmente caro, e esquentou seu peito de uma forma que não tinha nada a ver apenas com o álcool. Eles beberam em silêncio por alguns momentos, observando a chuva castigar as janelas do escritório, os raios iluminando. O mar revolto lá fora. Você pesquisou sobre sua família depois do que conversamos? E Marius perguntou finalmente. Tentei. Liguei para algumas pessoas do interior que conheciam minha avó, mas ninguém sabia de muita coisa. Ou não queriam falar. Lívia girou o vinho na taça, observando o líquido escuro. Encontrei apenas um detalhe interessante. Qual? Minha avó guardava dinheiro debaixo do colchão. Muito dinheiro. Mais do que alguém que vivia de fazer bordados e vender na feira deveria ter. Ela olhou diretamente nos olhos dele. De onde vinha esse dinheiro, Marius? Ele suspirou, passando a mão livre pelos cabelos em um gesto que ela começava a reconhecer, como sinal de que ele estava prestes a revelar algo significativo. Meu pai pode ter sido um canalha, mas não era completamente desalmado. Quando soube que sua avó havia engravidado, não a assumiu publicamente, mas garantiu que ela nunca passasse necessidade. Mandava dinheiro todos os meses, discretamente, através de um advogado. Durante quanto tempo? Até ela morrer. Os olhos dele se fixaram nos dela. O último depósito foi feito 3 dias antes de você enviar seu currículo para os Solaris. Um arrepio percorreu a espinha de Lívia. Você está insinuando que... Estou dizendo que quando vi seu nome na lista de candidatos ao estágio, soube que não era coincidência. Era como se o destino estivesse me oferecendo uma segunda chance de acertar o que meu pai errou. Ou de repetir os mesmos erros. Talvez. Ele terminou o vinho e pousou a taça na mesa. Mas há uma diferença fundamental. Qual? Eu não sou meu pai. E você não é sua avó. A intensidade na voz dele fez o ar ficar mais denso. Um raio iluminou o céu, seguido por um trovão que pareceu abalar as estruturas do prédio. E naquele momento de luz branca e violenta, Marius se inclinou e beijou-a novamente. Desta vez, foi diferente. Mais lento, mais deliberado, como se ele estivesse memorizando cada detalhe daquele momento. As mãos dele se enroscaram nos cabelos dela, os dedos traçando linhas de fogo ao longo do pescoço, dos ombros. Lívia sentiu-se derreter. Toda a racionalidade,
se dissolvendo no calor daquele abraço. Quando se separaram, os dois estavam ofegantes. Isso é perigoso, ela sussurrou, mas não se afastou. Eu sei. Ele acariciou o rosto dela com uma delicadeza que contrastava com a intensidade do beijo. Mas não consigo parar. Nem eu. E era verdade. Apesar de toda a lógica gritando em sua cabeça que aquela situação era uma bomba relógio, apesar de saber que se envolver com o chefe era profissionalmente suicida, apesar de todas as complicações familiares e históricas, Lívia não conseguia resistir à atração magnética que sentia por aquele homem. Venha comigo, ele disse, tomando a mão dela. Para onde? Um lugar onde possamos conversar sem interrupções. Ele a guiou pelos corredores do resort, agora mergulhado em penumbra devido à tempestade. Passaram por áreas que ela nunca havia explorado. Um salão de jogos privativo, uma biblioteca, com livros em várias línguas, uma sala de cinema particular. Finalmente pararam diante de uma porta de madeira entalhada que ele abriu com uma chave especial. Meu apartamento particular, ele explicou. O espaço era surpreendentemente aconchegante para alguém que projetava tanta frieza profissional. Móveis de couro macio, uma lareira acesa que espalhava uma luz dourada por todo o ambiente. Janelas que iam do chão ao teto, oferecendo uma vista privilegiada do oceano tempestuoso. Nas paredes, fotografias que contavam a história do resort, desde a construção e algumas mais pessoais, Mários em diferentes idades, sempre sozinho ou em situações formais de negócios. Você mora aqui? Ela perguntou, ainda processando a intimidade daquele convite. Quando estou no Solaris. Tenho casas em São Paulo, Miami, Londres, mas este sempre foi meu refúgio. Havia uma mesa baixa com outros documentos espalhados, e Lívia não pôde deixar de notar que entre eles havia fotografias antigas, algumas da primeira Lívia, outras de pessoas que ela não reconhecia. Você ainda a ama, ela disse. Não era uma pergunta. Mário seguiu o olhar dela até as fotografias. Amei, mas o que sentia por ela era complicado demais para ser apenas amor. Complicado como? Obsessão, culpa, uma necessidade doentia de reparar os erros do passado. Ele se virou para encará-la. Com você é diferente. Como você pode ter certeza? Porque com ela eu queria apagar o passado. Com você eu quero construir um futuro. As palavras a atingiram como um soco no estômago. Havia sinceridade demais nelas, vulnerabilidade demais para alguém que projetava tanto controle. Mários, eu nem sei direito quem você é. Este mundo, esta vida, tudo isso é completamente estranho para mim. Então, deixe-me mostrar quem eu sou. Ele se aproximou novamente, mas desta vez não a beijou. Em vez disso, tomou suas mãos e as levou até o rosto, fazendo-a tocá-lo como se fosse um cego conhecendo uma nova textura. Sou um homem que construiu um império tentando provar para um pai morto que era melhor que ele, que passou os últimos 5 anos se punindo por não ter conseguido salvar a mulher que amava, que acreditava que estava condenado a repetir os pecados da geração anterior até você entrar naquele corredor errado. Os dedos de Lívia traçaram as linhas do rosto masculino, memorizando cada detalhe. Havia cicatrizes pequenas, quase imperceptíveis, que falavam de uma vida que não havia sido apenas privilégio e facilidades. Você me assusta, ela confessou. Por quê? Porque quando estou perto de você, esqueço de quem eu sou. Esqueço de onde vim, do que planejei para a minha vida. É como se você tivesse o poder de me apagar e recriar. Nunca faria isso. Ele segurou o rosto dela entre as mãos. Sua força, sua autenticidade, sua capacidade de ver através das máscaras que todos usam aqui, é isso que me fascina em você. Não tentaria mudar isso por nada no mundo. Fora, a tempestade continuava rugindo, mas dentro daquele apartamento havia uma bolha de calor e intimidade que fazia Lívia esquecer de tudo o mais. Quando Mários a puxou para o sofá de couro diante da lareira, quando a envolveu nos braços e começou a beijar seu pescoço com uma fome reverente, ela soube que havia cruzado definitivamente a linha que separava sua vida antiga da nova. Não fizeram amor naquela noite.
Ficaram apenas conversando até o amanhecer, ela aninhada contra o peito dele, ouvindo os batimentos do coração que começava a conhecer melhor que o próprio. Ele contou sobre a infância solitária, sobre a pressão de carregar o sobrenome, Delano sobre os pesadelos que ainda o visitavam algumas noites. E quando o sol finalmente rompeu as nuvens da tempestade, iluminando o mar calmo, Lívia soube que não havia volta. Estava perdida naquele homem de uma forma que a aterrorizava e a completava ao mesmo tempo. As semanas seguintes passaram como um sonho febril. Durante o dia, Lívia e Marius mantinham a fachada profissional. Ela, a estagiária dedicada, ele, o CEO distante e exigente. Mas à noite, quando o resort esvaziava e as sombras se alongavam pelos corredores de mármore, eles se encontravam em cantos escondidos, como amantes conspirados contra o mundo. Havia uma urgência em cada encontro, como se ambos soubessem que aquilo era temporário, frágil demais para durar. Marius a levava para lugares secretos do resort, um terraço privativo no último andar, de onde se via toda a extensão da costa baiana, uma gruta natural escavada nas rochas, onde o som do mar abafava qualquer conversa, o jardim de inverno, onde orquídeas raras floresciam sob a luz artificial. Em cada um desses lugares, ele a tocava como se ela fosse feita de cristal e fogo ao mesmo tempo. As mãos dele exploravam seu corpo com uma reverência quase religiosa, mas havia sempre uma intensidade subjacente que a fazia tremer. Não tinham se entregado completamente ainda. Havia uma barreira invisível que nenhum dos dois ousava cruzar, como se soubessem que fazer amor selaria definitivamente um destino que ainda não tinham coragem de assumir. Você está diferente, Maria José comentou numa manhã, observando Lívia com olhos perspicazes, mais luminosa, como se algo importante tivesse acontecido. Lívia sentiu o calor subir ao rosto. Diferente como? Uma mulher reconhece quando outra descobriu o poder que tem sobre um homem. A secretária sorriu com cumplicidade. Só espero que saiba no que está se metendo, menina. Do que está falando? Maria José olhou ao redor para ter certeza de que ninguém mais estava ouvindo. Este lugar tem memórias longas, Lívia, e algumas feridas nunca cicatrizam direito. Antes que pudesse perguntar o que aquilo significava, Marius apareceu na porta do escritório. Lívia, preciso que prepare os relatórios da ocupação de junho. Reunião com investidores em 1 hora. Sua voz era neutra, profissional, mas, quando seus olhos se encontraram, ela viu o calor familiar acender neles por uma fração de segundo. Era um jogo perigoso que jogavam, e ambos sabiam. Durante a reunião, Lívia sentou-se no fundo da sala de conferências, tomando notas, enquanto Marius apresentava números e projeções para um grupo de homens de terno que faziam perguntas em inglês e alemão. Ele estava em seu elemento, comandando a atenção de todos, respondendo às questões mais complexas com facilidade natural, irradiando a autoridade que havia construído ao longo dos anos. Foi então que ela notou um dos investidores observando-a com mais atenção do que o normal. Era um homem mais velho, de cabelos grisalhos e olhos azuis penetrantes, que fazia anotações em um caderno de couro enquanto a estudava abertamente. Após a reunião, enquanto os outros se dirigiam para o almoço, o homem se aproximou de Lívia. Desculpe, já intrusão, ele disse em português com sotaque alemão. Sou Klaus Weber, sócio minoritário dos Solaris. Você poderia me conceder alguns minutos? Lívia olhou em direção a Marius, que conversava com outros investidores do lado oposto da sala. Algo na expressão de Klaus a deixou desconfortável, mas seria imprudente recusar. Claro, Sr. Weber. Ele a conduziu até uma varanda lateral, longe dos ouvidos curiosos. O mar se estendia infinito diante deles, mas Lívia mal conseguia apreciar a vista, concentrada na tensão que emanava do homem ao seu lado. Você se parece extraordinariamente com alguém que conhecia há alguns anos. Klaus começou, acendendo um charuto caro. Uma jovem que trabalhava aqui como recepcionista. Lívia Aguiar Santos. O sangue de Lívia gelou. Você a conhecia? Conhecia bem, muito bem. Havia algo sinistro no sorriso dele. Era uma garota encantadora, até que começou a fazer muitas
Perguntas a mexer em assuntos que não deveria. Que tipo de perguntas? Klaus a estudou por um longo momento, como se estivesse decidindo quanto revelar. Sobre como certos negócios eram conduzidos no resort. Sobre clientes especiais que recebiam tratamento diferenciado. Sobre atividades que aconteciam nos quartos privados da ala leste. Lívia sentiu um arrepio percorrer a espinha. A ala leste era o setor mais exclusivo do resort, onde ficavam as suítes presidenciais e os apartamentos privados de Marius. Nunca havia questionado o que acontecia lá, assumindo que fossem apenas acomodações de luxo para hóspedes VIPs. O que acontecia lá? Ah, querida. Klaus riu, mas não havia humor no som. Você realmente não sabe, não é? Marius não. Contou sobre os verdadeiros negócios da família Delano? Antes que pudesse responder, a voz familiar cortou o ar como uma lâmina. Klaus. Marius se aproximava com passos controlados, mas Lívia podia ver a tensão em cada linha de seu corpo. Que conversa interessante estão tendo? Apenas conhecendo sua nova... protegida, Klaus respondeu, o sorriso não deixando os lábios. Ela me lembra tanto de alguém que conhecemos. Os olhos de Marius se estreitaram. Lívia, você poderia nos dar licença? Klaus e eu temos assuntos particulares a discutir. Era claramente uma ordem, não um pedido. Lívia hesitou, olhando entre os dois homens que se encaravam como predadores disputando o território. Na verdade, Klaus disse, jogando o charuto pela varanda, acho que nossa jovem amiga deveria ficar. Afinal, isso diz respeito a ela também. Klaus. A voz de Marius era um aviso perigoso. Vamos, Marius. Ela tem direito de saber a verdade sobre este lugar, sobre o que realmente aconteceu com sua predecessora. Klaus se virou para Lívia. Você sabia que a primeira Lívia não simplesmente partiu, como seu amante aí gosta de contar? O mundo pareceu parar. Lívia sentiu o chão se mover sob seus pés. O que você quer dizer? Ela descobriu coisas que não deveria ter descoberto. Viu coisas que não deveria ter visto. E quando ameaçou expor certas irregularidades, bem, digamos que sua partida foi mais permanente do que todos imaginam. Chega. Marius deu um passo à frente, a voz carregada de ameaça. Você está atravessando uma linha perigosa, Klaus. Estou? O alemão sorriu com malícia. Ou estou apenas tentando evitar que a história se repita? Porque, francamente, as semelhanças são perturbadoras demais para serem ignoradas. Lívia sentia como se estivesse afundando em areia movediça. Marius, do que ele está falando? Mas antes que pudesse responder, Klaus continuou implacável. O Solaris não é apenas um resort, querida. É uma fachada, uma operação muito sofisticada que envolve clientes muito especiais com necessidades muito particulares. Políticos que precisam de locais seguros para encontros discretos. Empresários que fazem negócios que não podem aparecer nos jornais. Pessoas que pagam muito bem por privacidade absoluta. Isso não é ilegal, Marius disse, mas havia tensão demais na voz dele. Não, não é. Mas o que alguns desses clientes fazem em seus quartos privados, bem, isso já é outra história. Klaus fixou os olhos em Lívia. E quando a primeira Lívia descobriu sobre as gravações, sobre as fotografias, sobre como certas informações eram usadas para influenciar decisões importantes, ela se tornou um problema. Gravações? Lívia mal conseguiu pronunciar a palavra. Oh, sim. Cada quarto, cada suíte, cada canto privado deste resort é monitorado. Marius tem material comprometedor sobre metade dos políticos e empresários mais influentes do país. É assim que ele mantém seus negócios florescendo. Como consegue? Contratos impossíveis, como faz concorrentes desaparecerem do mercado. O horror da revelação atingiu Lívia como um soco. Você está mentindo. Estou? Klaus olhou para Marius com desafio. Por que não conta para ela sobre os arquivos? Na sala blindada? Sobre as cópias de segurança guardadas em 3 países diferentes, sobre como usou as informações coletadas aqui para destruir a vida de pessoas que se opuseram a você. Lívia, não escute. Marius tentou se aproximar dela, mas ela recuou instintivamente.
A traição em seus olhos o atingiu como uma punhalada. E a primeira Lívia descobriu tudo isso. Ela sussurrou, as peças do quebra-cabeça se encaixando de forma terrível. Descobriu e ameaçou tornar tudo público. Disse que não podia ficar com um homem que usava chantagem e extorsão como ferramentas de negócio. Klaus acendeu outro charuto, claramente satisfeito com o caos que havia criado. Então Marius resolveu o problema de forma definitiva. Onde ela está? Lívia perguntou, a voz saindo como um sussurro. O silêncio de Marius foi mais revelador que qualquer confissão. Ah, Klaus suspirou dramaticamente. Essa é a pergunta de R$1 milhão, não é? Onde está Lívia Aguiar Santos? Sua certidão de óbito nunca foi encontrada, sabe? Nem seu corpo. Muito conveniente. Lívia sentiu o mundo desabar ao redor dela. O homem por quem estava se apaixonando, o homem que a tocava com tanta reverência, que a fazia sentir-se especial e desejada, era um monstro. Um assassino. E ela estava seguindo exatamente os mesmos passos da primeira Lívia. Eu preciso sair. Daqui, ela murmurou afastando-se dos dois homens. Lívia, espere. Marius tentou segui-la, mas Klaus bloqueou seu caminho. Deixe-a ir, meu amigo. Ela precisa processar tudo isso, decidir se quer seguir os passos de sua predecessora ou se é mais esperta que ela foi. A última coisa que Lívia ouviu antes de correr para dentro do resort foi a voz de Klaus, carregada de uma satisfação cruel. Bem-vindas aos Solares, meninas. Espero que aproveitem sua estadia. Lívia correu pelos corredores dos Solares como se o diabo estivesse em seus calcanhares, o coração batendo tão forte que ela podia ouvi-lo ecoando nas paredes de mármore. As revelações de Klaus ricocheteavam em sua mente como balas perdidas. Gravações secretas, chantagem, extorsão. E a primeira Lívia, desaparecida para sempre, depois de descobrir a verdade. Chegou ao seu pequeno escritório e começou a recolher suas coisas com mãos trêmulas. Precisava sair dali, voltar para a pensão, fazer as malas e partir para qualquer lugar longe daquele paraíso que se revelara um inferno. Mas quando se virou para a porta, Marius estava ali, bloqueando sua saída. Não vá, que lhe disse simplesmente, a voz rouca de uma emoção que ela não conseguiu identificar. Saia da minha frente. Ela tentou passar por ele, mas Marius segurou seus braços gentilmente, porém com firmeza. Deixe-me explicar. Explicar o quê? Que você é um chantageísta? Que usa este lugar para destruir a vida das pessoas? Que matou uma mulher inocente? As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. Que eu sou uma idiota que se apaixonou por um monstro. A palavra apaixonou pairou no ar entre eles como uma confissão não intencional. Marius fechou os olhos por um momento, como se aquelas palavras fossem ao mesmo tempo sua salvação e sua condenação. Klaus está certo sobre muitas coisas, ele admitiu, soltando os braços dela. Mas está errado sobre a mais importante. Qual? Eu não matei Lívia Aguiar. Ele passou as mãos pelos cabelos, o gesto familiar agora carregado de desespero. Mas não consegui salvá-la. Lívia o estudou procurando sinais de mentira em sua expressão. Conta a verdade. Toda ela. Marius caminhou até a janela, observando o oceano que se estendia infinito além do resort. Quando começou a falar, sua voz era baixa, carregada de uma culpa que ele carregava há anos. Klaus tem razão sobre o sistema de gravação. Meu pai o instalou quando construiu o resort. Disse que era para segurança, mas eu descobri a verdade depois que ele morreu. Ele usava as informações coletadas aqui para expandir os negócios, para conseguir contratos, para silenciar concorrentes. Ele se virou para encará-la. Quando assumi o controle, tentei desmantelar tudo, mas era tarde demais. Havia comprometimentos, acordos feitos com pessoas muito perigosas. Se eu expusesse tudo, não seria apenas minha vida em risco, mas de todos, os funcionários do resort. Então você continuou com o esquema. Modifiquei. Usei apenas quando necessário para proteger o que havia construído. E nunca, nunca para destruir inocentes. Ele se aproximou dela novamente. Até que Lívia Aguiar descobriu tudo. E então ela ficou furiosa.
Disse que não podia ficar com alguém que se beneficiava da corrupção e da chantagem. Ameaçou expor tudo publicamente. Marius fechou os olhos, revivendo memórias dolorosas. Tentei convencê-la de que poderíamos destruir o sistema juntos, gradualmente, sem colocar vidas em risco, mas ela não quis escutar. Então você a silenciou. Não. A negação saiu como um rugido. Eu a amava. Jamais faria mal a ela. Sua voz quebrou ligeiramente. Mas outras pessoas souberam de suas intenções. O sangue de Lívia gelou. Klaus. Klaus e outros investidores que tinham muito a perder se o esquema fosse exposto. Eles me deram um ultimato. Controlar a situação ou eles mesmos se encarregariam disso. Marius apoiou as mãos na mesa, os ombros curvados pelo peso da culpa. Tentei protegê-la. Paguei para que ela fosse embora do país, para que assumisse uma nova identidade, começasse uma nova vida longe de tudo isso. Mas ela nunca chegou ao aeroporto. As palavras saíram como um sussurro devastado. O carro em que estava foi encontrado numa estrada secundária, vazio. Nunca encontraram o corpo. Lívia sentiu como se o ar tivesse sido sugado de seus pulmões. Klaus a matou. Não posso provar, mas tenho certeza. Marius olhou diretamente nos olhos dela. E quando você apareceu aqui com o mesmo nome, a mesma história familiar, as mesmas características, pensei que fosse uma segunda chance, uma oportunidade de fazer diferente. Ou você pensou que eu seria mais fácil de controlar que ela? A acusação o atingiu como um tapa. Jura que é isso que pensa de mim? Lívia queria acreditar nele. Queria desesperadamente acreditar que o homem por quem se apaixonara não era o monstro que Klaus pintara. Mas as evidências eram esmagadoras. Não sei mais o que pensar, ela admitiu, a voz quebrando. Não sei se alguma coisa entre nós foi real ou se sou apenas uma peça no seu jogo. Foi real. Ele se aproximou dela, tomando seu rosto entre as mãos. Cada momento, cada toque, cada palavra. Você me fez lembrar de quem eu era antes de tudo isso, de quem ainda posso ser. Mas não muda o que você fez, o que ainda faz. Não. Ele concordou, a honestidade brutal em sua voz. Mas posso mudar. Posso desmantelar tudo isso se você ficar comigo. Como? Tenho cópias de todas as gravações, todos os documentos comprometedores. Posso entregar tudo às autoridades, expor toda a rede, mas preciso de tempo para garantir que os funcionários inocentes estejam protegidos, que pessoas como Klaus não possam se vingar. Era uma proposta tentadora, mas Lívia não conseguia esquecer o destino da primeira Lívia. E se Klaus descobrir seus planos antes que você possa executá-los? Esse é o risco que tenho que correr. Os olhos dele se fixaram nos dela com uma intensidade que a fez tremer. A pergunta é, você está disposta a correr esse risco comigo? Antes que pudesse responder, a porta do escritório se abriu bruscamente. Klaus entrou, seguido por dois homens enormes de terno preto que Lívia reconheceu como seguranças particulares do resort. Que conversa tocante, Klaus disse, aplaudindo lentamente. Marius sempre foi talentoso para convencer mulheres jovens de que era o herói da história. Klaus, isso é entre nós. Marius se posicionou protetor na frente de Lívia. Deixe-a fora disso. Ah, mas ela já está dentro, meu caro amigo. No momento em que começou a fazer as mesmas perguntas que sua predecessora, ela se tornou um problema que precisa ser resolvido. Ela não sabe de nada. Sabe agora. Klaus sorriu friamente. E, francamente, estou cansado de limpar suas bagunças emocionais, Marius. Primeiro a outra Lívia, agora esta. Você claramente tem um tipo. Lívia sentiu o terror paralisar seus músculos. Os dois seguranças se aproximaram. E ela soube que estava diante do mesmo destino que Befalen, sua predecessora. Não, Marius rugiu, interpondo-se entre eles e Lívia. Se vocês tocarem nela, eu exponho tudo. Cada gravação, cada documento, cada crime que vocês cometeram. Você não faria isso. Klaus parecia confiante demais. Significaria sua própria destruição também. Faria sim. A voz de Marius era pura determinação. Sem hesitar. Interessante. Klaus estudou os dois por um momento. Muito bem. Vou fazer uma proposta diferente.
Lívia segurou a respiração, esperando. Você tem 48 horas para convencer sua namoradinha a manter a boca fechada. Para deixar claro que ela não deve seguir os passos da primeira Lívia, se eu tiver qualquer motivo para acreditar que ela representa uma ameaça aos nossos negócios, ele não terminou a frase, mas a ameaça pairou no ar como um veneno. E se ela concordar em ficar quieta? Então ela pode continuar sua vidinha feliz aqui no paraíso. Pode até mesmo casar com você, se isso for manter sua lealdade. Klaus riu cruelmente. Mas se ela tentar ser heroína como a outra... Entendi a mensagem. Ótimo. Klaus se virou para sair, mas parou na porta. Ah, Marius. Só para que não haja mal-entendidos, desta vez não haverá oportunidade de fuga para outro país. Se ela se tornar um problema, será resolvido aqui mesmo, de forma definitiva. Quando a porta se fechou atrás deles, o silêncio que se seguiu era ensurdecedor. Lívia e Mário se olharam, ambos processando a magnitude da situação em que se encontravam. Agora você sabe, ele disse finalmente. Esta é a verdade sobre mim, sobre este lugar, sobre o perigo que você corre apenas por estar aqui. Lívia sentiu algo mudando dentro dela. Não era mais apenas medo. Era uma mistura de terror e determinação que ela nunca havia experimentado antes. 48 horas, ela disse, a voz mais firme do que sentia. 48 horas para quê? Para decidir se vou fugir ou se vou lutar. Naquela noite, Lívia não conseguiu dormir. Cada ruído na pensão da dona Marlene a fazia saltar da cama. Cada sombra que passava pela janela parecia uma ameaça. As palavras de Klaus ecoavam em sua mente como um mantra sinistro. 48 horas para decidir. Seu destino. Fugir significava abandonar não apenas Marius, mas também qualquer chance de justiça para a primeira Lívia. Lutar significava arriscar a própria vida contra homens que já haviam matado uma vez para proteger seus segredos. Quando o sol nasceu sobre Itacaré, ela já havia tomado uma decisão. Chegou ao resort determinada, mas não voltou diretamente ao escritório. Em vez disso, dirigiu-se ao setor de recursos humanos, onde sabia que ficavam arquivados os documentos de todos os funcionários que já haviam trabalhado no Solaris. Se ia lutar, precisava de informações. A funcionária responsável pelos arquivos estava em reunião, e Lívia aproveitou para explorar os armários antigos. Encontrou a ficha completa de Lívia Aguiar Santos. Endereço, telefones de emergência, histórico de trabalho. Mas foi uma anotação manuscrita na margem que chamou sua atenção. Contato, Dr. Rafael Mendes, psicólogo comportamental em caso de emergência. Por que uma recepcionista teria um psicólogo como contato de emergência? Lívia fotografou o documento com o celular e saiu rapidamente do setor. Uma busca rápida no Google revelou que Dr. Rafael Mendes mantinha uma clínica particular em Salvador e estava listado como especialista em trauma e síndrome do estresse pós-traumático. 2 horas depois, estava na sala de espera da clínica, observando as paredes decoradas com diplomas e certificados. Quando Rafael finalmente a recebeu, Lívia ficou surpresa. Era um homem jovem, talvez na casa dos 30, com olhos gentis e um sorriso que transmitia segurança imediata. Em que posso ajudá-la, Lívia? Ele perguntou, consultando a agenda onde ela havia se registrado com nome falso. Na verdade, não vim por mim. Vim por causa de Lívia Aguiar Santos. A mudança na expressão dele foi instantânea. O sorriso desapareceu, substituído por uma tensão que deixou seus ombros rígidos. Não sei do que está falando. Dr. Rafael, por favor, sei que ela era sua paciente, sei que desapareceu há 5 anos, e sei que minha vida pode estar em perigo pelos mesmos motivos que a dela. Ele a estudou por um longo momento, claramente travando uma batalha interna sobre quanto revelar. Você trabalha no Solaris? Trabalho, e me pareço muito com ela. Jesus. Rafael esfregou o rosto com as mãos. Como você descobriu sobre mim? Encontrei seu nome nos arquivos dela como contato de emergência. E por que veio me procurar? Porque preciso entender o que realmente aconteceu com ela. E porque acho que você foi a única pessoa em quem ela confiava completamente.
Rafael se levantou e foi até a janela, observando o movimento da cidade lá embaixo. Quando voltou a falar, sua voz estava carregada de uma culpa antiga. Lívia começou a me procurar porque estava tendo pesadelos, insônia, ataques de pânico. Dizia que sentia como se estivesse sendo observada o tempo todo, como se fosse um rato em um laboratório. Ele voltou a se sentar, mas evitou o olhar de Lívia. No início, pensei que fossem apenas sintomas de estresse por trabalhar em um ambiente tão competitivo, mas as sessões revelaram algo muito mais sinistro: o esquema de gravações. Entre outras coisas, ela havia descoberto que o quarto onde ficava hospedada, Marius havia oferecido acomodações no próprio resort, estava sendo monitorado. Tudo o que fazia, todas as conversas que tinha, até mesmo seus momentos mais íntimos eram gravados. Lívia sentiu náusea. Marius sabia? Essa era a questão. Lívia acreditava que sim, mas não tinha certeza. Marius dizia que a amava, que queria protegê-la, mas ela havia perdido a confiança em todos no resort. Rafael pausou, exceto em mim. Vocês eram próximos. Ela era uma mulher extraordinária, inteligente, corajosa, determinada a fazer a coisa certa mesmo sabendo dos riscos. Havia carinho genuíno na voz dele. E sim, eu me apaixonei por ela. A confissão pairou no ar entre eles. Ela correspondia? Começou a corresponder. Nas últimas sessões, falávamos sobre a possibilidade de ela sair do resort e começar uma nova vida, longe de Marius, longe de todo aquele ambiente tóxico. Os olhos dele se encheram de lágrimas. Marquei uma sessão extra na noite antes de ela desaparecer. Ia ajudá-la a fazer a denúncia formal às autoridades. Tínhamos documentos, evidências, tudo organizado. O que aconteceu se ela nunca apareceu? Liguei para o resort e disseram que ela havia pedido demissão de repente, que havia partido sem deixar endereço. Rafael se levantou novamente agitado. Mas eu sabia que era mentira. Lívia jamais partiria sem falar comigo. Jamais abandonaria a luta. Você tentou investigar? Tentei. Contratei um detetive particular, procurei a polícia, até mesmo tentei infiltrar alguém no resort para descobrir a verdade. Ele riu amargamente. Mas eles têm recursos e conexões que eu nunca tive. Eventualmente tive que aceitar que ela havia partido. Ou sido forçada a partir. Ou pior. O silêncio que se seguiu foi carregado de possibilidades sombrias. Finalmente Rafael voltou a falar. Por que veio me procurar? Qual é sua situação lá? Lívia contou tudo. O encontro com Marius, a atração crescente, as revelações sobre o esquema, a ameaça de Klaus, o ultimato de 48 horas. Rafael só ouviu em silêncio, a expressão ficando cada vez mais sombria. Você precisa sair de lá imediatamente. Não posso, não sem descobrir a verdade sobre o que aconteceu com ela. Lívia, ele pausou percebendo a ironia de chamar outra mulher pelo mesmo nome. Como você se chama realmente? Lívia também, Lívia Conceição Santos. Meu Deus! Ele a encarou com um horror crescente. Você é família dela? Primas. Nossas avós eram irmãs. Então não é coincidência. Nada disso é coincidência. Rafael começou a caminhar nervosamente pela sala. Eles trouxeram você propositalmente. Quem? Klaus e os outros investidores. Eles sabem sobre a conexão familiar. Provavelmente investigaram você antes mesmo de você se inscrever para o estágio. Ele parou e a encarou diretamente. Você é uma isca. Uma isca para quê? Para forçar Marius a se manter na linha. Para mostrar que podem substituir qualquer pessoa que ele ame por uma versão similar sempre que necessário. É uma forma. A de controle psicológico. A revelação atingiu Lívia como um soco no estômago. Então nada do que aconteceu entre mim e Marius foi real. Não necessariamente. Os sentimentos podem ser reais, mesmo quando as circunstâncias são manipuladas. Rafael se sentou ao lado dela, a voz ficando mais gentil. Mas isso não muda o fato de que você está em perigo, mortal. Então o que você sugere? Que façamos o que Lívia Aguiar não teve chance de fazer. Que exponhamos tudo publicamente, de forma que eles não possam silenciar você
como silenciaram ela. Como? Rafael abriu uma gaveta trancada em sua mesa e retirou uma pasta grossa. Guardei todas as evidências que ela havia coletado, documentos, fotografias, gravações que ela conseguiu fazer secretamente. Tudo está aqui. Lívia olhou para a pasta como se fosse uma bomba. Por que guardou tudo isso? Porque sabia que um dia alguém viria procurar a verdade. E porque prometi a ela que, se alguma coisa acontecesse, eu garantiria que os culpados não ficassem impunes. O que precisamos fazer? Primeiro, você precisa voltar ao resort e agir normalmente. Não pode dar sinais de que descobriu qualquer coisa nova. Rafael abriu a pasta e mostrou alguns documentos. Vou contatar alguns jornalistas investigativos de confiança, alguns delegados que não estão na folha de pagamento dos Solares. Prepararemos tudo para uma exposição simultânea em várias mídias. E quanto tempo isso vai levar? 48 horas. Lívia sorriu pela primeira vez desde a conversa com Klaus. Exatamente o prazo que eles me deram. Há apenas uma coisa que você precisa decidir, Rafael disse, tocando gentilmente a mão dela. Marius, você confia nele o suficiente para incluí-lo nos nossos planos? Era a pergunta de R$1 milhão. Lívia pensou nos momentos de intimidade com Marius, na vulnerabilidade que havia visto em seus olhos, na forma como ele falara sobre querer se redimir. Mas também pensou na primeira Lívia, que havia confiado no homem errado e pagado com a vida. Ainda não sei, ela admitiu, mas acho que vou descobrir muito em breve. Quando saiu da clínica de Rafael, Lívia sentia-se diferente. Não mais. A garota ingênua do interior que havia chegado aos Solares semanas atrás. Era uma mulher que havia descoberto seu próprio poder, sua própria força, e estava pronta para usar ambos para fazer justiça. Restavam apenas 36 horas até o prazo de Klaus, e Lívia planejava usar cada minuto para garantir que desta vez a história tivesse um final diferente. Lívia voltou ao resort com uma nova perspectiva sobre tudo ao seu redor. Cada corredor, cada câmera de segurança, cada funcionário que a cumprimentava polidamente agora parecia parte de uma encenação elaborada. Ela era o centro de um jogo cujas regras não conhecia completamente, mas estava começando a entender como jogá-lo. Marius a esperava no escritório claramente ansioso. Havia círculos escuros sob seus olhos, como se não tivesse dormido, e ele segurava uma xícara de café que parecia não ter tocado. Onde você esteve? Ele perguntou assim que ela entrou. Procurei por você a manhã toda. Saí para pensar. Ela respondeu mantendo a voz neutra. Sobre nossa conversa de ontem. E chegou a alguma conclusão? Lívia se aproximou dele lentamente, estudando sua expressão. Por um momento, permitiu-se ver apenas o homem. Não o chefe, não o herdeiro. De um império corrupto. Apenas Marius. Viu o medo nos olhos dele, a vulnerabilidade que ele tentava esconder, o amor genuíno que brilhava quando olhava para ela. Sim, ela disse finalmente. Cheguei. Qual? Em vez de responder com palavras, ela se inclinou e o beijou. Não foi um beijo gentil ou hesitante. Foi intenso, desesperado, carregado de todas as emoções conflitantes que sentia: amor, medo, raiva, determinação. Quando se separaram, ambos estavam respirando com dificuldade. Lívia, ele sussurrou, tocando seu rosto como se não acreditasse que ela ainda estava ali. Eu te amo, ela disse, e as palavras saíram com uma honestidade brutal. Contra toda lógica, contra todo instinto de autopreservação, eu me apaixonei por você. Pelo homem que você é quando não precisa ser o CEO, quando não precisa carregar o peso dos pecados de seu pai. Os olhos dele se encheram de lágrimas. E isso é suficiente? Sabendo de tudo que você sabe sobre mim, sobre este lugar? Não sei ainda, ela admitiu, mas sei que não vou fugir como a primeira Lívia tentou fazer. Vou ficar e lutar ao seu lado. Pode ser perigoso demais. Já é perigoso. Klaus deixou isso claro ontem. Ela segurou o rosto dele entre as mãos. Mas se vamos enfrentar isso, vamos enfrentar juntos, com total honestidade entre nós.
Honestidade, ele repetiu, como se fosse uma palavra estrangeira. Sim, preciso que você me mostre tudo. Os arquivos, as gravações, o sistema completo. Preciso entender exatamente como tudo funciona se vamos encontrar uma forma de desmontá-lo sem nos matarmos no processo. Marius hesitou por um longo momento. Se eu mostrar isso para você, não. Haverá volta. Klaus não permitirá que alguém com esse conhecimento simplesmente saia caminhando. Ele já não vai permitir isso mesmo. Lívia sorriu com uma confiança que surpreendeu a si mesma. A questão é, vamos ser vítimas ou vamos tomar controle da situação? Algo mudou na expressão de Marius. A desesperança deu lugar a algo mais parecido com esperança, e ele assentiu lentamente. Muito bem, mas não aqui. Há muitas orelhas neste escritório. Ele olhou o relógio. Esta noite, depois das 11, quando o resort estiver vazio, vou levá-la ao centro de operações. Onde? Fica. No subsolo, a parte do resort que os hóspedes nunca veem. O resto do dia passou em uma tensão quase insuportável. Lívia tentou manter a rotina normal, mas sentia constantemente os olhos de Klaus sobre si. Ele apareceu 2 vezes no escritório durante o dia, sempre com alguma desculpa administrativa, mas claramente verificando se ela ainda estava lá, se ainda estava comportada. Como está nossa jovem amiga? Ele perguntou na segunda visita, dirigindo-se a Marius, mas olhando diretamente para Lívia. Bem, Marius respondeu secamente, adaptando-se às realidades de sua nova posição. Ótimo. Espero que seja mais flexível que sua predecessora. Klaus sorriu para Lívia. Até amanhã, querida. Tenho certeza de que será um dia interessante. Quando ele saiu, Lívia sentiu um arrepio. Restavam apenas 18 horas até o prazo expirar. Às 11h15 da noite, Marius a encontrou no estacionamento do resort. Ele guiou-a por uma entrada lateral que ela nunca havia notado, descendo por uma escadaria de concreto que levava aos níveis subterrâneos do complexo. O ar ali embaixo era mais frio, carregado de umidade e algo que cheirava a equipamentos eletrônicos. Meu pai construiu isso como bunker, Marius explicou, enquanto caminhavam por corredores iluminados por luzes fluorescentes. Durante a ditadura militar, muitos empresários ricos temiam pela própria segurança. Ele quis um lugar onde pudesse se esconder se necessário. Pararam diante de uma porta blindada, que Marius abriu com uma combinação complexa de senhas e reconhecimento biométrico. O que Lívia viu do outro lado a deixou sem palavras. Era uma central de operações digna de um filme de espionagem. Dezenas de monitores mostravam imagens ao vivo de todos os cantos do resort. Quartos, corredores, áreas comuns, até mesmo banheiros. Servidores poderosos zumbiam em racks organizados, e arquivos físicos ocupavam prateleiras que iam do chão ao teto. Meu Deus, ela sussurrou. Cada conversa, cada movimento, cada momento íntimo de cada hóspede é gravado aqui, Marius disse, a voz carregada de nojo. Temos material comprometedor sobre senadores, deputados, ministros, juízes, empresários. Informações suficientes para derrubar o governo. Lívia se aproximou de um dos monitores e viu a suíte presidencial, onde um político que reconhecia dos jornais conversava com uma mulher que definitivamente não era sua esposa. E vocês usam isso como chantagem sutil. Nunca ameaças diretas, mas influência. Um contrato aqui, uma aprovação ali, um concorrente que perde uma licitação importante. Marius mostrou-lhe algumas pastas. Klaus coordena a maior parte disso. Eu tento minimizar os danos, mas ainda é cumplicidade. Sim, ele não tentou se justificar. É cumplicidade. Lívia passou a próxima hora explorando o sistema, com Marius explicando como tudo funcionava. Era assustadoramente sofisticado. As gravações eram automaticamente categorizadas por reconhecimento facial e de voz, transcrições eram geradas por inteligência artificial e um algoritmo identificava automaticamente conversas que poderiam conter informações valiosas. Como destruímos isso? Ela perguntou finalmente. Não podemos simplesmente destruir. Há cópias em servidores internacionais e Klaus tem acesso independente a tudo.
Mário se encostou em uma das paredes. A única forma é expor tudo simultaneamente, de forma tão pública que eles não possam silenciar todos os envolvidos. Jornalistas? Múltiplos jornalistas, em múltiplos países, com evidências irrefutáveis. Ele olhou para ela. Mas quem faria isso? Quem seria corajoso o suficiente para se opor a pessoas com tanto poder? Lívia sorriu. Era hora de jogar suas cartas. Eu conheço alguém. E contou sobre Rafael, sobre as evidências que a primeira Lívia havia coletado, sobre o plano que haviam começado a elaborar. Marius a ouviu em silêncio, a expressão mudando de surpresa para admiração e, finalmente, para algo que parecia esperança. Ele realmente guardou tudo? Tudo. E tem contatos na imprensa investigativa e na Polícia Federal. Mas precisaremos de mais que as evidências antigas. Precisaremos de algo atual, irrefutável. Lívia olhou ao redor da sala cheia de equipamentos. E se copiássemos tudo? Todo o sistema, todas as gravações, todos os arquivos? Seria impossível. São petabytes de informação, e qualquer tentativa de download em massa seria detectada imediatamente. Então não fazemos download, fazemos algo melhor. O quê? Transmitimos ao vivo, para o mundo inteiro. Marius a encarou como se ela tivesse enlouquecido. Como? Seu sistema de segurança está conectado à internet, certo? Para permitir acesso remoto? Sim, mas... Então podemos hackear o próprio sistema a partir de dentro. Transmitir as imagens, ao vivo para múltiplas plataformas simultaneamente. Não apenas as gravações antigas, mas o que está acontecendo agora, em tempo real. A ideia era audaciosa demais para dar certo, ou talvez fosse audaciosa demais para falhar. Seria necessário acesso físico ao servidor principal, Marius disse lentamente, considerando as possibilidades. Que você tem, e conhecimento técnico avançado para configurar a transmissão sem ser detectado. Que Rafael pode conseguir. Ele tem contatos na universidade, hackers ativistas. E timing perfeito para garantir que a exposição seja máxima. Lívia verificou o horário. Temos 16 horas. Klaus espera uma resposta até às 5 da tarde de amanhã. Então fazemos isso às 5h15. Eles se olharam por um longo momento, ambos processando a magnitude do que estavam planejando. Era perigoso, quase suicida, mas era também a única chance de quebrar o ciclo que havia destruído tantas vidas. Se fizermos isso, Marius disse finalmente, não haverá volta. Klaus e os outros vão querer nos matar. Então temos que garantir que eles não tenham chance. Lívia se aproximou dele, tomando suas mãos. Você está comigo? Até o fim, ele prometeu. E quando se beijaram novamente, ali no coração da operação que haviam decidido destruir, Lívia soube que finalmente havia encontrado algo pelo que valia a pena lutar. Não apenas justiça para a primeira Lívia, mas um futuro onde ela e Marius poderiam estar juntos sem carregar o peso dos pecados do passado. Agora, era apenas uma questão de sobreviver às próximas 16 horas. A manhã do último dia chegou carregada de uma tensão elétrica que parecia pairar sobre o resort inteiro. Lívia acordou antes do alarme, o coração já disparado pela adrenalina do que estava por vir. Havia passado a madrugada conversando com Rafael por mensagens criptografadas, coordenando cada detalhe do plano que batizaram de Operação Transparência. Rafael havia conseguido contato com um hacker ativista conhecido como Fantasma, especializado em expor corrupção corporativa. 3 jornalistas investigativos de veículos diferentes já estavam de sobreaviso, e um delegado da Polícia Federal, que Rafael conhecia desde a faculdade, prometera uma operação simultânea para proteger as testemunhas. O plano era simples, em conceito, mas devastadoramente complexo na execução. Às 17 horas, exatamente no momento em que Klaus esperava a resposta de Lívia, o Fantasma invadiria o sistema de segurança dos Solaris através de um backdoor que Marius criaria. A partir daí, todas as gravações comprometedoras seriam transmitidas ao vivo para múltiplas plataformas,
enquanto os jornalistas simultaneamente publicariam as evidências documentais coletadas pela primeira Lívia. Durante o café da manhã, no refeitório dos funcionários, Lívia notou que alguns dos seguranças de Klaus a observavam mais atentamente que o normal. Conversas paravam quando ela passava, e havia uma tensão no ar que até os funcionários mais desatentos conseguiam perceber. "Você está bem, menina?" Maria José perguntou quando se encontraram no corredor. "Está com uma cara esquisita hoje." "Apenas nervosa." "Hoje é um dia importante," Lívia respondeu, tentando soar casual. "Para todos nós," Maria José disse, e havia algo no tom dela que fez Lívia olhar mais atentamente. "Espero que as coisas mudem por aqui, para melhor." Havia conhecimento demais naquelas palavras. Lívia percebeu que não eram apenas ela e Marius que estavam cansados dos segredos e da corrupção. O resort inteiro estava pronto para uma mudança. Às 10 da manhã, Marius chamou uma reunião com todos os departamentos. Oficialmente, era sobre otimização de processos, mas Lívia notou que ele estava posicionando pessoas-chave em locais estratégicos, garantindo que funcionários leais estivessem em posições de segurança quando tudo explodisse. Klaus apareceu pouco antes do meio-dia, acompanhado pelos 2 seguranças de sempre. Havia algo diferente em sua postura, mais alerta, mais predatório. "Marius, preciso falar com você," ele disse, mas os olhos estavam fixos em Lívia, e com sua protegida também. Eles se reuniram na sala de conferências, a mesma onde Klaus havia revelado as primeiras verdades sobre o sistema de chantagem. A ironia não passou despercebida por Lívia. "Bem, chegou a hora da verdade," Klaus disse, acendendo um charuto cubano. "Nossa jovem amiga tomou uma decisão?" Lívia olhou para Marius, que assentiu quase imperceptivelmente. Era a hora da performance de suas vidas. "Tomei," ela disse, mantendo a voz firme. "Vou ficar." "Excelente." Klaus sorriu, mas não baixou a guarda. "E entende as condições dessa decisão?" "Entendo. Mantenho silêncio sobre tudo que vi e ouvi. Continuo trabalhando normalmente. E nunca, jamais questiono como os negócios são conduzidos aqui." "Muito sábio. E quanto a você, Marius, sua namoradinha entendeu as realidades da vida?" "Perfeitamente," Marius respondeu. "Ela é mais inteligente que a primeira Lívia. Sabe quando é hora de escolher a sobrevivência." Sobre o idealismo. As palavras doeram em Lívia, mesmo sabendo que eram teatro. Havia verdade demais nelas, ecos dos medos reais que ambos carregavam. "Ótimo. Então podemos considerar este assunto encerrado." Klaus se levantou, mas parou na porta. "Ah, só uma coisa. Espero que entendam que minha generosidade tem limites. Se houver qualquer sinal, qualquer indício de que nossa jovem amiga mudou de ideia, não haverá," Marius garantiu. "Por ambos os seus saques, espero que esteja certo." Quando Klaus saiu, Lívia e Marius se olharam por um longo momento. Em algumas horas, suas vidas mudariam para sempre, para melhor ou para muito, muito pior. Às 15h30, Marius desceu para o centro de operações sob o pretexto de fazer uma manutenção de rotina. Lívia permaneceu no escritório, mantendo a fachada de normalidade, enquanto monitorava discretamente as mensagens de Rafael. "Fantasma. Está posicionado. Jornalistas estão prontos. PF montou equipe de proteção. Tudo pronto para 17 réu." Veio a mensagem às 16h15. Às 16h40, Marius enviou uma mensagem codificada. "Sistema aberto. Backdoor ativo. Aguardando o sinal." Lívia olhou pela janela do escritório. O sol começava a se pôr sobre o oceano, pintando o céu de tons alaranjados que contrastavam com o azul profundo do mar. Era uma vista linda, quase pacífica, que não combinava nem um pouco com a tempestade que estava prestes a se abater sobre os solares. Às 16h55, Klaus apareceu na porta do escritório. 5 minutos, ele disse simplesmente. "Espero que não haja surpresas desagradáveis." "Não haverá," Lívia respondeu, forçando um sorriso. Klaus se afastou, mas não foi longe. Posicionou-se do lado de fora do escritório, claramente esperando que o prazo expirasse oficialmente antes de
o que quer que planejasse fazer. 17. Horas o celular de Lívia vibrou com uma mensagem de Rafael, iniciando transmissão. Que Deus nos proteja. Por alguns segundos nada aconteceu. Lívia começou a temer que algo tivesse dado errado, que Klaus tivesse descoberto o plano, que tudo fosse desabar antes mesmo de começar. Então o alarme soou. Não o alarme de incêndio ou de emergência médica. Era um som que Lívia nunca havia ouvido antes. Agudo, penetrante, que ecoava por todo o resort como o lamento de um animal ferido. Klaus correu para dentro do escritório, o rosto pálido. O que diabos é isso? Antes que alguém pudesse responder, todos os televisores do resort se acenderam simultaneamente. As telas que normalmente mostravam informações sobre atividades e serviços agora exibiam algo muito diferente. Imagens ao vivo dos quartos dos hóspedes. Conversas íntimas sendo gravadas sem conhecimento. Encontros secretos entre políticos e empresários. Negócios ilegais sendo fechados em suítes de luxo. E, acima de tudo, em letras garrafais que piscavam na tela. Solaris Resort. Centro de chantagem e espionagem. Transmissão ao vivo. Filha da puta, Klaus rugiu, girando para encarar Lívia. Você fez isso. Mas antes que pudesse alcançá-la, a voz de Marius ecoou pelo sistema de som do resort. Atenção, hóspedes e funcionários do Solaris. Meu nome é Marius Delano e tenho uma confissão a fazer. Por 5 anos este resort serviu como base para um esquema de chantagem e extorsão que corrompeu políticos, empresários e autoridades por todo o país. Hoje isso termina. Klaus sacou uma arma, uma pistola pequena, mas mortal, e apontou para Lívia. Você vai desligar isso agora, Orinde. A porta do escritório explodiu. Agentes da Polícia Federal irromperam no ambiente, armas em punho, gritando ordens para que Klaus largasse a pistola. O alemão hesitou por uma fração de segundo, tempo suficiente para que Lívia se jogasse atrás da mesa. O tiro ecoou pelo escritório como um trovão, mas não foi Klaus quem atirou. Um dos agentes, vendo a ameaça direta à testemunha, não hesitou em neutralizar o perigo. Klaus caiu pesadamente, a pistola escorregando pelo chão de mármore. Havia sangue espalhando-se sob seu corpo e seus olhos azuis fitavam o teto com a vacuidade da morte. Target neutralizado, o agente falou no rádio. Testemunha protegida. Lívia saiu de trás da mesa com as pernas trêmulas, olhando para o corpo do homem que havia orquestrado tanto sofrimento. Sentia uma mistura de alívio, horror e uma satisfação sombria que a assustou. Nos televisores ao redor do resort, a transmissão continuava. Políticos conhecidos apareciam em situações comprometedoras. Empresários discutiam propinas, como se fossem cardápios de restaurante. Juízes negociavam sentenças como mercadorias. Era o maior escândalo de corrupção da história recente do Brasil, se desenrolando ao vivo, transmitido diretamente dos quartos de luxo onde os crimes haviam sido cometidos. Lívia, Marius apareceu na porta ofegante por ter subido correndo do subsolo. Ao ver Klaus no chão e os agentes da PF no controle da situação, seus ombros relaxaram pela primeira vez em anos. Ela correu para seus braços e eles se abraçaram no meio do caos, no centro da tempestade que haviam criado para se libertar. Acabou, ele sussurrou em seu ouvido. Finalmente acabou. Mas Lívia sabia que não havia acabado ainda. Na verdade, estava apenas começando. Agora vinham os interrogatórios, os julgamentos, a reconstrução de tudo que havia sido corrompido. Mas pela primeira vez desde que chegara aos Solaris, ela não tinha medo do futuro. Tinha Marius ao seu lado. Tinha a verdade como arma. E tinha a certeza de que fizera a coisa certa. A primeira Lívia havia sido silenciada antes de poder falar. Esta Lívia havia encontrado uma forma de fazer sua voz ecoar pelo país inteiro. E Klaus Weber nunca mais poderia silenciar ninguém. 6 meses depois, Lívia estava de pé na varanda do apartamento que dividia com Marius em Salvador, observando o nascer do sol sobre a Baía de Todos os Santos. A cidade despertava lentamente abaixo deles,
e ela podia ouvir os sons familiares do mercado matinal, das crianças caminhando para a escola, da vida normal seguindo seu curso natural. Normal. Era uma palavra que havia ganhado novo significado, depois de tudo que passaram. O escândalo dos Solares havia dominado as manchetes por semanas. Dezenas de políticos renunciaram, empresários foram presos e uma investigação federal havia descoberto ramificações do esquema de chantagem que se estendiam por 3 países. Marius testemunhara em mais de 50 audiências, fornecendo detalhes sobre anos de corrupção sistêmica. O resort estava fechado, seus bens congelados pela justiça. Mas Marius não se importava. Pela primeira vez na vida, estava livre do peso das expectativas familiares, livre dos pecados do pai, livre para ser apenas um homem apaixonado, tentando construir algo novo. Café da manhã está pronto, ele disse, aparecendo na varanda com 2 xícaras fumegantes. Usava apenas uma camiseta e shorts, os cabelos desalinhados pelo sono. E Lívia ainda sentia o coração acelerar cada vez que o via assim, relaxado, natural, seu. Obrigada. Ela aceitou a xícara e se aninharam juntos na cadeira de balanço, que haviam comprado numa feira de antiguidades. Era de madeira simples, nada comparado ao luxo dos Solares, mas era deles. Rafael ligou ontem à noite. O julgamento dos últimos réus foi marcado para o mês que vem. Vamos ter que testemunhar novamente? Provavelmente, mas será o último, promete. Lívia sorriu, apoiando a cabeça no ombro dele. Depois disso, poderemos focar no futuro. O futuro. Eles falavam sobre isso quase diariamente agora, fazendo planos como qualquer casal normal. Marius havia usado os recursos que conseguira salvar do congelamento judicial para montar uma pequena empresa de consultoria em hotelaria ética, ajudando estabelecimentos a implementar práticas sustentáveis e transparentes. Lívia terminara a graduação e agora trabalhava como coordenadora de um projeto social que oferecia capacitação profissional para jovens de comunidades carentes. Era uma vida mais simples que a que poderiam ter tido, mas era honesta. E depois, de tudo que passaram, honestidade valia mais que todo o luxo do mundo. Há uma coisa que preciso te contar, Marius disse, a voz carregada de uma hesitação familiar. Mesmo depois de meses juntos, ele ainda lutava para quebrar o hábito de guardar segredos. Pode falar. Rafael me procurou ontem. Disse que encontraram o corpo da primeira Lívia. O coração de Lívia parou por um momento. Eles sabiam que este dia chegaria eventualmente, mas isso não tornava a notícia menos impactante. Onde? Numa propriedade rural que pertencia a Klaus, enterrada há 5 anos. A voz dele ficou mais suave. Rafael disse que ela será sepultada com dignidade, que finalmente terá paz. Lívia fechou os olhos, pensando na mulher corajosa que havia aberto o caminho para que a verdade fosse exposta. Ela merecia viver, merecia ver a justiça sendo feita. Ela viu, Marius disse, beijando o topo de sua cabeça. Através de você. Você terminou o que ela começou. Era verdade de uma forma. A primeira Lívia havia coletado as evidências, havia tentado lutar contra o sistema. A segunda Lívia havia encontrado uma forma de fazer sua voz ser ouvida por todo o país. Juntas, haviam derrubado um império de corrupção. Às vezes eu me pergunto, Lívia murmurou, se tudo isso foi realmente destino ou apenas uma coincidência terrível. Importa. Você estava no lugar certo, na hora certa, com a coragem certa para fazer a diferença. Marius a virou para que pudesse olhar nos olhos dela. E eu tive a sorte de me apaixonar pela mulher certa para me salvar de mim mesmo. Nós nos salvamos, ela corrigiu. Juntos. Ele sorriu, o sorriso genuíno e devastador que ainda fazia as pernas dela ficarem fracas. Juntos, concordou. O telefone tocou dentro do apartamento, interrompendo o momento íntimo. Marius foi atender, voltando alguns minutos depois com uma expressão curiosa. Era Maria José, ele disse. Ela e alguns outros ex-funcionários dos Solares estão montando uma cooperativa de turismo comunitário em Itacaré.
Querem saber se gostaríamos de investir. Investir? Não dinheiro. Conhecimento, experiência, consultoria. Ele se sentou ao lado dela novamente. Seria uma forma de transformar tudo aquela experiência horrível em algo positivo. Lívia considerou a proposta. A ideia de voltar a Itacaré, de pisar naqueles lugares onde tudo havia começado, ainda a assustava um pouco. Mas talvez fosse exatamente o que precisavam. Uma chance de ressignificar aqueles espaços, de criar algo bonito onde antes havia existido tanta escuridão. Eu adoraria, ela disse finalmente. Tem certeza? Não vai ser fácil voltar lá. Tenho certeza. E você está certo. É hora de transformar toda aquela dor em algo que possa ajudar outras pessoas. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, balançando suavemente na cadeira, observando a cidade despertar. Era um silêncio confortável, cheio de possibilidades e promessas não ditas. Lívia, Marius disse finalmente, a voz mais séria. Casa comigo. Ela se afastou para olhá-lo, surpresa não pelas palavras, mas pelo timing. O quê? Eu sei que é cedo. Sei que ainda estamos lidando com todo o caos dos julgamentos e reconstruindo nossas vidas. Mas eu também sei que não quero passar um único dia sem você. Ele segurou as mãos dela. Não tenho um anel caro. Não posso oferecer um casamento de conto de fadas. Mas posso oferecer minha honestidade total, meu amor incondicional e a promessa de que vamos enfrentar tudo que vier juntos. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Lívia. Marius, sei que sou uma aposta arriscada, ex-herdeiro de um império criminoso, cúmplice de esquemas de corrupção, homem com um passado que vai nos assombrar para sempre. Ele acariciou seu rosto. Mas juro por tudo que é sagrado, que vou passar o resto da minha vida tentando ser digno do seu amor. Você já é, ela sussurrou, o coração transbordando de uma felicidade que pensara nunca poder sentir. Sempre foi, desde o primeiro dia. Eu só precisava de tempo para ver além das máscaras que todos usávamos. É um sim? Em resposta, ela o beijou. Foi um beijo cheio de promessas, de esperança, de um amor que havia sobrevivido aos piores testes e saído mais forte do outro lado. Quando se separaram, Marius sorria como um menino que acabara de ganhar o melhor presente de Natal da vida. Então é sim, ela confirmou rindo através das lágrimas. Sim para o casamento. Sim para Itacaré. Sim para tudo que vier. Contanto que seja junto. Sempre junto, ele prometeu, selando o acordo com outro beijo. Naquela manhã dourada em Salvador, com o sol nascendo sobre a baía e a cidade despertando, para um novo dia, Lívia soube que finalmente havia encontrado seu lugar no mundo. Não era no luxo dos solares, não era na segurança da vida que havia planejado no interior. Era nos braços do homem que havia aprendido a amar completamente, falhas e virtudes incluídas. Eles haviam começado sua história nos corredores gelados de um resort de luxo, cercados por mentiras e perigos, mas estavam terminando, ou melhor, recomeçando, numa varanda simples banhados pela luz honesta do amanhecer, com o futuro se estendendo diante deles como uma página em branco esperando para ser escrita. A primeira Lívia havia morrido tentando expor a verdade. A segunda Lívia havia vivido para vê-la triunfar. E agora, finalmente, ambas poderiam descansar.